Flamengo! Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom, meus amigos, estar com vocês aqui nessa manhã de domingo para falar do nosso Flamengo, muita coisa aqui pra gente falar, né? E o mercado da bola aquecidíssimo, o Flamengo pode a qualquer momento fazer a sua terceira, é isso mesmo, seu terceiro reforço. A sua terceira compra, né? Vamos falar sobre bastante coisas aqui. E já convido você, meu amigo, minha amiga aí, a ajudar o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, né? Para nos dar aquela força. Se inscreva, que é gratuito, você não vai pagar nada. Dá o joinha aqui para o YouTube entender que vocês estão gostando de divulgar o nosso trabalho cada vez mais. Não esqueça de acionar o like. O like é muito importante, né? Para ajudar a gente, o YouTube a divulgar cada vez mais o nosso trabalho que a gente faz aqui e que vocês têm nos ajudado muito também. Agora, não esqueça não é de dar a sua opinião, não esqueça de colocar aquilo que você está pensando, né, do que a gente traz para vocês, do que a gente traz aí para nossa torcida. Então, se você é rubro-negro, você é rubro-negra, ajuda a gente aí, dá essa moral, porque a gente vai ficar feliz da vida e vai te agradecer demais. Vamos às notícias do nosso Flamengo nessa manhã de domingo, hein? Olha lá, olha lá. Vamos ter rodada dupla do Flamengo hoje. Eu venho falando já essa semana. E hoje temos rodada dupla do Flamengo. Vamos falar tudo que está acontecendo ali com o Flamengo na Europa. E hoje, pela segunda rodada, né? Com o Nova Iguaçu, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Negociação super avançada. Vamos explicar isso aí. Thiago Alcântara no Flamengo, e o Flamengo desmentiu sobre os valores, né, sobre as questões que foram colocadas aí sobre o BH, né, que ganha não sei quanto, astronômico, né? Então nós vamos falar sobre essas questões aí. Então fica com a gente, não avança o vídeo, porque você pode perder detalhes que são muito importantes para você entender, né? As notícias, tudo que a gente traz atualizado sempre aqui do nosso Mengão. Meus amigos, houve um bafafá danado ali com o RMP, né? Renato Maurício Prado. É um dos grandes jornalistas conceituados do esporte. Gosto muito do Renato, das antigas, década ali de 80. Já cobriu o Flamengo, trabalhou em grandes jornais e hoje ele trabalha na UOL, tem o seu canal no YouTube, bastante visualizado. Então o que aconteceu foi, da notícia foi colocada, que o Flamengo que o Bruno Henrique ia custar aos cofres do Flamengo ali 100 milhões de reais. E aí você colocando, lógico, um salário de 2 milhões, em que estava incluso ali o uso de imagem, que estava incluso ali a questão de FGTS, PIS, férias, né? Estava tudo ali incluso. E aí essa notícia saiu, inclusive a gente falou aqui sobre isso. E agora o time do Flamengo, né, veio dando uma nota, veio falando que não gostou da atitude do RMP, né, que trabalha na UOL, dizendo que não é isso tudo, dizendo que o jornalista gosta de fazer um sensacionalismo, né? Que querendo ou não isso influencia a massa, a grande nação da torcida do Flamengo, né? E que as coisas não são bem assim, que os valores não são bem assim, com exatidão que foram falados, nessa multidão de dinheiro, né, 100 milhões de reais, e isso, obviamente, deixou uma questão muito a desejar com o trabalho do RMP, né? Então o Flamengo soltou essa nota que vai comunicar, vai, não sei se processar, não sei o que vai fazer, mas disse que essas coisas não podem ser soltas simplesmente pelo um fato de achismo ou sensacionalismo, e que na realidade não é isso tudo que estão falando, e isso puxa uma atenção violenta para noticiários do Flamengo, e começaram a dar ali a sua satisfação. Meus amigos, na realidade,
muita coisa você não sabe o que acontece nos bastidores. A questão é essa. Eu falar do RMP, né, seria um absurdo, porque é um jornalista, como eu falei aqui, muito conceituado, né? Agora, é saber o que de fato foi falado, quais são os valores. A torcida, o que acontece dentro do Flamengo nesses bastidores financeiros, a torcida do Flamengo não pode saber, ninguém precisa saber. Precisa, na realidade eu acho que precisa sim, tá? As satisfações, porque é o sócio torcedor que dá o dinheiro, é a torcida do Flamengo que dá o dinheiro, é o Flamengo que compra ingressos caros, é a torcida do Flamengo que apoia comprando os novos uniformes do Flamengo, que vai ser estreado hoje, inclusive. Então tem uma série de questões que tem que ser bem avaliado, e não por uma notícia. Eu creio que o RMP não tenha falado isso à solta, jogando aos léus, mas eu acho que para ter sido falado, para ter sido mostrado, alguma coisa tem ali. De repente o preço foi muito abusivo, não sei, né? Mas que realmente as coisas têm que vir ser esclarecidas ao torcedor do Flamengo, sem dúvida nenhuma, meus amigos. Rodada dupla do Mengão. O Mengão está em Orlando, né? O Flamengo está nos Estados Unidos, Orlando, participando de 2 amistosos, né? Contra o Philadelphia Union, e depois contra o Orlando City, né? Vai ficar até o dia 30, aonde vai fazer 2 amistosos, inclusive hoje tem um, mas depois vai viajar, né, para João Pessoa no dia seguinte para jogar no Almeidão, que pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo está fazendo a sua pré-temporada lá. E uma coisa chamou a atenção disso tudo aí. O Flamengo, como vai jogar hoje, né, contra o Philadelphia Union, o Flamengo está treinando no CT ali no campo, né, no campinho ali do Orlando City, que depois vai ser o próximo adversário do Flamengo. E os atletas da base, né, do Orlando City ficaram encantados com o Flamengo. Todos ficaram encantados com o Flamengo, né? Gabigol, naquelas comemorações do títulos do Flamengo. Depois ficaram encantados em ver o Davi Luiz, que é uma figuraça mundial pelo seu profissionalismo, pelos clubes que andou na Europa. Ou seja, pelo grande reconhecimento do Davi Luiz no Flamengo. Então a garotada da base está encantada. Bateram uma bola lá com o time do Flamengo. Realmente é uma recepção assim. O Flamengo, como eu sempre disse, é muito grande. É muito conhecido. Não adianta o outro time tentar imitar, que não vai chegar ao patamar que a gente está, meus amigos. Então foi uma grande alegria. E o Flamengo hoje, né, dia 21, né, às 16 horas de horário de Brasília, às 16 horas no horário de Brasília, vai fazer o seu primeiro amistoso contra o Philadelphia Union. Ok? E logo em seguida, pra gente vai ser ótimo. Nós vamos ter rodada dupla do Mengão hoje. Vai assistir, né, Flamengo e Union. E depois às 16h10, às 18h10, desculpa, né? O primeiro é às 16 com o Philadelphia. E às 18h10 nós vamos enfrentar o Nova Iguaçu pela 2ª rodada do Flamengo. Então, vai ser assim, rodada dupla para alegrar muito a gente. Ou seja, acaba um jogo, já muda para outro jogo, e aí torcer para o Flamengo vencer esses 2 jogos, né? Então vamos lá. Hoje Flamengo e Filadélfia às 16 horas, 4 horas, horário de Brasília. E o Flamengo, o Tite preparou o Flamengo vai vir com todo estrelado, céu estrelado de atletas. Olha a escalação do nosso Flamengo hoje contra o Philadelphia. Anota aí, olha lá. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Então vai ser essa a escalação do Flamengo, lógico, com o seu time completo. A intenção foi essa, do Flamengo viajar com o seu time completo para fazer esses 2 amistosos. E o Tite vai aproveitar esses 2 amistosos para olhar, né, essa pré-temporada lá de 10 dias, 11 dias nos Estados Unidos, para olhar, avaliar
e ver realmente a formação dos times que vai enfrentar, né, essa temporada. Então o Tite vai aproveitar para observar essa. Já às 18h10, como eu falei, é contra o Nova Iguaçu pela segunda rodada do campeonato no Almeidão, em João Pessoa. E aí o técnico Mário Jorge, né, vai dirigir o time do Flamengo. Por quê? Esse time era o time que estava na Copinha. O Sub-20 estava lá na Copinha trabalhando. Quando o Flamengo viajou para a pré-temporada nos Estados Unidos, eles tiraram esses jogadores, que foi uma multidão, mas os jogadores que estão na Copinha estão dando conta do recado, né? E o Flamengo vai vir com a seguinte formação hoje, né, para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Olha lá, acompanha aí, ó. Mateuzinho, Santiago, Gabriel Noga, Pablo, pode ser ali, mas o Pablo tá o que vai é o que tá mais indicado para entrar, né? Zé Wellington, Everton, Ryan Lucas, Lohan, Peterson, Pedro, Estevão e Carlinhos. Essa é a escalação do Flamengo hoje, às 18h10, que vai enfrentar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do campeonato carioca. Então, rodada dupla aí pra gente comemorar e nos alegrar muito com o nosso Mengão hoje, né? Não basta um jogo que a gente fica super alegre, hoje temos rodada dupla. Meus amigos, Thiago Alcântara no Flamengo voltou o olhar. Lembra aí que a gente trouxe aí uma semana atrás que o Flamengo estava sondando o Thiago Alcântara, né? O meiuca Thiago Alcântara, que pertence ao Liverpool da Inglaterra. Qual é a verdade sobre isso, Fábio? Quando a diretoria, né, parte da diretoria do Flamengo viajou para a Europa, né? Ali o Bruno Espino, né, o diretor executivo, e o vice-presidente Marcos Braz, já havia no histórico, né, dar essa passadinha na Inglaterra. Não foi de cabeça. Já havia esse histórico na cabeça da diretoria. O que acontece? Muita coisa não está sendo revelada à torcida, porque está sendo mantido em sigilo, né? Porque quando vem à tona atrapalha. Tem sempre um engraçadinho de um time aí querendo se meter o bedelho, começa uma hiperinflação em cima do jogador, aquela questão toda que a gente já sabe. Então o que acontece? A torcida do Flamengo vai explodir, porque Thiago Alcântara já se declarou Flamengo doente. Ele até relatou daquele gol do Pet em 2001 contra o Vasco, aquela falta, aquele gol espírita que fez 890 curvas e entrou no ângulo do Elton, que ainda tocou na unha que ele não tinha feito a unha, ele tocou na unha, mas não deu. O Mengão foi lá e campeão em cima do Vasco, né? Inclusive, passei até mal nesse jogo aí, foi uma coisa inacreditável. Então hoje o Thiago, a diretoria do Flamengo já estava com essa visão de viajar e fazer esse contato com o Thiago Alcântara e o seu staff, e lógico, o presidente do Liverpool, a diretoria do Liverpool. É verdade? É super verdade. E quando a torcida do Flamengo, gente, não para de encher as redes sociais ali do Thiago Alcântara. Vem pro Flamengo, estamos te esperando, você é Flamengo, vem com a gente. Agora, que a diretoria do Flamengo e o Tite também pediam uma atenção em cima do Thiago Alcântara, sem dúvida isso aconteceu. Houve já essa reunião, aconteceu a primeira, o Flamengo está esquematizando, né, a tratativa para trazer o Thiago Alcântara. Agora vamos aguardar, né, porque a coisa também assim não acontece do dia para a noite, tá? Era um esquema que a diretoria do Flamengo tinha. Na minha opinião, não é informação, na minha opinião, isso já deve ter sido sondado no Brasil, né? Uma ligação, ou qual seriam as condições, conversando com a diretoria do Liverpool, do Thiago Alcântara vir para o Flamengo. E como a viagem foi, né, para buscar principalmente o Vinha, que já está no Flamengo, e trabalhar em cima do Luiz Henrique, é óbvio que o Flamengo aproveitou a viagem à Europa, tudo ali, para esticar até a Inglaterra e resolver o caso de Thiago Alcântara. Se vier uma boa, joga muito, tá? É o cara que quer vestir a camisa do Flamengo, é Flamengo declarado. Então a gente sempre vai atualizando você, meu amigo e minha amiga, de tudo que está acontecendo no nosso Flamengo. Mas que a diretoria do Flamengo está investindo em Thiago Alcântara,
não tenha dúvida disso, que é um dos alvos do Flamengo nessa viagem da Europa. Flamengo com uma contratação avançada, negociação avançada de quem a gente tá falando de Domingo Duarte. Lembra aquele zagueiro? Né? Ele, para quem não lembra, ele é amigo e parceiro, né, do Pablo Mari. Lembra disso? Que joga no Desportivo de La Coruña, da Espanha. Ele é parceiro. Houve uma época, não sei se vocês lembram disso, que até o Pablo Mari conversou e falou sobre, né, o Domingos Duarte. Não sei se vocês lembram disso, que houve uma tentativa do Flamengo trazer de volta o Pablo Mari. Há 2 anos atrás, mais ou menos, aconteceu isso. Bom, o que está acontecendo? Segundo informações, estava tudo em sigilo. Será que o jogador surpresa do Flamengo, ou um dos jogadores surpresos que nunca foi falado, nunca foi especulado e de repente aparece? Pois é, o que acontece? A informação é que, segundo o jornalista e segundo a imprensa europeia, tá? Segundo a imprensa europeia, que as negociações, tá, por Domingos Duarte estão avançadas. Já estão nos detalhes finais. É um grande zagueiro. Como não deu certo, por isso que o Flamengo poderia ter um plano B. Sempre jogava essa com a questão do Léo Ortiz, que eu falei, trouxe aqui em primeira mão, falei, Léo Ortiz morreu, acabou. Bragantino e Flamengo, inclusive o Bragantino estreou ontem com derrota, né, no Campeonato Paulista. Eu falei, gente, não vai dar pé, não adianta insistir. Não vai, né, não tem condições, eles não querem. E o Flamengo tinha o segundo plano B, o segundo plano, o plano B, que tranquilamente, já deveria haver uma conversa por trás disso para as negociações estarem avançadas. O que é negociações avançadas? Muita coisa já foi conversada, inclusive o valor do jogador, né, que custaria aos cofres do Flamengo. O Flamengo pagaria por Duarte Domingo, de 28 anos, novo, um zagueirão, pagaria 3 milhões de euros. Ou seja, na nossa cotação hoje, entre 16 milhões de reais. Então, segundo a negociação já estava avançada, era um plano que, se com o Léo Ortiz não desse certo, era a salvação, a tábua de salvação para o Flamengo, que vai precisar de um zagueiro. Então, o que acontece? Tudo se encaminha. A imprensa europeia está falando isso, e os jornalistas estão dizendo isso, que tudo encaminha para um desfecho de Domingos Duarte, né? Ser a mais próxima terceira contratação do Flamengo. E pode se resolver entre até hoje e no mais tardar no início dessa semana que começa amanhã, segunda-feira. Então, é importantíssimo a gente ficar aqui ligado. A gente sempre vai atualizando você, meu amigo e minha amiga, né? Das coisas que estão acontecendo, das situações que estão acontecendo no Flamengo. Fica ligado com a gente. A gente sempre vai voltar aí, né, com vídeos todos os dias que a gente faz. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.